Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. O vídeo de hoje é sobre determinar o dia da semana em que acontece o aniversário do tetracampeonato mundial de futebol masculino que o Brasil conquistou no ano de 94. Tá? A ideia desse exercício ele surgiu como uma adaptação de uma questão que caiu no ENAD de 2005, né? Lembrando que o ENAD é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, né? Então, lá em 2005 tinha um problema que dizia mais ou menos assim, né? Que no dia 15 de novembro de um determinado ano, um reitor de uma universidade assumiu a reitoria, assumiu a gestão da universidade, e essa gestão teria um período de 4 anos. Tá? E nesse período havia um ano bissexto, e a pessoa estava, a questão estava perguntando qual era o dia da semana que acabaria essa gestão, sabendo que o início foi no dia 15 de novembro, e que 15 de novembro, sei lá, era uma sexta-feira. Bom, é só somar 5 a mais. A resposta era essa, né? Um pouquinho de raciocínio, você chegaria a essa conclusão, né? E como essa questão ela não tinha lá um grande pensamento matemático em torno disso, né? Então eu resolvi trazer um exercício um pouquinho mais elaborado a respeito disso. E para isso eu pensei no tetracampeonato, né? De futebol masculino, que o Brasil tinha conquistado em 94, né? Foi no dia 17 de julho, isso foi num domingo, né? Naturalmente é um domingo. E aí eu queria saber qual era o dia da semana que ocorreu o 30º aniversário dessa conquista. Então esse era o exercício que eu tinha proposto para os meus alunos numa avaliação que eu fiz com eles. Tá? É preciso lembrar que nesse período de 30 anos houveram 8 anos bissextos, né? O ano de 96, 2000, 2004, 8, 12, 16, 20 e 24. Esses foram anos bissextos. Então, o exercício era basicamente isso. Tá? Então, antes de nós começarmos a resolução, eu vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar e, se possível, virar membro do canal, que agora também é possível. Tá? Muito bem. Então, qual é a essência aqui desse exercício? Né? Os dias da semana, como você sabe, eles se repetem de 7 em 7. E, portanto, esse problema ele é um problema de congruência módulo 7. Para que a gente possa resolver esse problema, nós vamos atribuir números a cada dia da semana. Então, em vez de nós chamarmos os dias da semana de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, nós vamos chamar os dias da semana de 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aliás, se a humanidade quisesse, nós poderíamos nomear os dias da semana assim. É claro que nós não vamos fazer isso porque tem toda uma história por trás dos nomes dos dias da semana, né? Então vamos lá. A conquista ela aconteceu num domingo. Então a esse domingo, aos domingos, nós vamos atribuir o número 0. Por quê? Porque foi o marco inicial, foi o dia da conquista. Né? Então, como o dia da conquista foi um domingo, então a ele nós vamos atribuir o número 0. As segundas-feiras, logicamente, nós vamos atribuir o número 1. As terças, o número 2. As quartas, o número 3. As quintas, o número 4. As sextas, o número 5. E aos sábados, nós vamos atribuir o número 6. Não precisa ser assim, tá? Essa atribuição não precisa ser desse jeito. Você poderia atribuir ao domingo o número 1, segunda 2 e assim por diante. Mas como é o dia 0, o dia da conquista para mim é o dia 0, marco inicial, então, por isso que eu decidi atribuir a ele aos domingos, o número 0. Tá? Então, lembrando que esses dias da semana eles se repetem de 7 em 7. Né? E esse é a essência de por que isso é um problema de congruência módulo 7. Né? É o que eu costumo falar para os meus alunos. Pegue um calendário e pegue o primeiro dia de um mês. Tá? Você pode escolher o dia do mês.
imaginar que o dia primeiro sei lá, de setembro, eu nem sei qual o dia da semana que foi, mas se ele foi numa terça, a próxima terça vai ser no dia 8. 1 mais 7 é 8. Mais 7 é 15. Então, a próxima terça-feira do mês é um dia 15. A próxima terça-feira desse mês vai ser no dia 22 e a última vai ser no dia 29, né? Então, esses dias da semana, eles vão se repetindo de 7 em 7 e você pode observar que 1, 1, 15, 20, desculpa, 1, 8, 15, 22 e 29 são números congruentes entre si, módulo 7. Né? Então, isso justifica por que isso é um problema de congruência. Bom, agora, em 30 anos, você pode perceber que já se passaram uma grande quantidade de dias. Tá? Quantos dias se passaram nesses 30 anos após a conquista? Então, você tem que perceber mas você vai perceber que houveram nesses 30 anos, de acordo com o exercício, 8 anos bissextos, né, que foram os anos de 96, 2000, 2004, 8, 12, 16, 20 e 24. E nesse período também houveram 22 anos que não eram bissextos. Tá? Então, beleza. Nesses 30 anos, quantos dias se passaram então? Então, se passaram 8 vezes 366 dias, mais 22 vezes 365 dias. Tá? Então, esse foi o número de dias que passaram desde a conquista do tetracampeonato, né? Até o 30º aniversário, do dia 17 de julho de 94 até 17 de julho de 2024. Esse foi o número de dias que passou. Aí você pergunta, você não vai fazer essa conta? Não, eu não vou fazer essa conta porque não preciso fazer ela, tá? Para resolver esse exercício. Outra forma de você pensar o número de dias que se passaram é assim, quantos anos passaram de 94 até 2024? 30 anos. Cada um desses anos teve 365 dias. Porém, 8 anos tiveram um dia a mais. Né? Então, o número de dias que se passaram é 30 vezes 365 mais 8. Esse é o número de dias que se passou, que é exatamente essa conta aqui. Se você fizer essa conta, e 30 vezes 65 mais 8, isso vai dar exatamente o mesmo resultado. Tá? O que o exercício pede? Ele pede para que nós determinemos o número que está entre 0 e 6, de modo que essa soma aqui, ó, 8 vezes 365 mais 22 vezes 365, é congruente a R módulo 7. É isso que nós estamos procurando aqui. Tá? E para isso, nós vamos lembrar o seguinte. Primeiro, 366 ele é congruente a 2 módulo 7. Como é que eu vou saber disso? Eu pego 366 e divido por 7. O resto que eu encontrar vai ser 2. E isso me implica, então, isso por propriedade de congruência, se eu tenho uma congruência, eu posso multiplicar ambos os lados aqui, ó, pelo mesmo número, sem alterar o símbolo de congruência e sem alterar o mod aqui. Então, 8 vezes 366 é congruente a 8 vezes 2, módulo 7. A questão é que 2 vezes 8 é 16, e 16 é congruente a 2, módulo 7. Então, 8 vezes 366 é congruente a 2, módulo 7. De forma análoga, 365 é congruente a 1, módulo 7. Isso aqui justifica o porquê que cada dia de um ano, no ano seguinte, que não for bissexto, esse dia da semana vai cair um dia adiante. Então, por exemplo, se 1º de setembro foi numa quarta-feira, nesse ano, no ano que vem, que não é bissexto, vai ser numa quinta-feira. Né? Então, ele vai sempre pular um dia a mais. Tá? E o fato de 366 ser congruente a 2 justifica o porquê que em anos bissextos, cada dia do ano pula 2 dias adiante no ano seguinte. Tá? Bom, então, 365 é congruente a 1 módulo 7, e isso vai me implicar que 22 vezes 365 é congruente a 22 vezes 1. 22 vezes 1 congruente é 22, né? Módulo 7, ele é congruente a 1, né? Então, 22 vezes 365 é congruente a 1 módulo 7. Quando eu tenho duas congruências, módulo, o mesmo número, eu posso somar as duas congruências, né? Então, a soma do lado esquerdo vai ser congruente à soma do lado direito, módulo 7.
Ou seja, isso daqui vai ser congruente a 3 módulo 7. Você lembra que número é esse aqui? Lembra que eu falei para você, eu não vou fazer essa conta porque eu não preciso fazer a conta, né? Por que eu não precisava fazer a conta? Porque eu usei propriedades de mod, propriedades de congruência, desculpa, para poder justificar, então, que esse número de dias que se passaram, desde a conquista do tetracampeonato até o 30º aniversário, a soma desses dias, ou o número de dias, é congruente a 3 módulo 7. Quem é 3? Quem é 3 lá nas nossas atribuições? Lembra que nós atribuímos valores aqui para os dias da semana? Então, olha só. Esse 3 que nós achamos na congruência, ele é correspondente a uma quarta-feira. E, portanto, o aniversário de 30 anos do tetracampeonato mundial de futebol masculino, né, foi numa quarta-feira. Tá certo? Bom, com isso, se você tiver pensamentos matemáticos, você pode se perguntar o que é que vai acontecer, qual vai ser o dia da semana, ou será que eu consigo determinar uma fórmula que me dá o dia da semana do enésimo aniversário do tetracampeonato mundial de futebol masculino? A resposta é sim, desde que você saiba quantos anos bissextos se passaram no período de N anos. Tá? Esse N anos, ele é esse N é qualquer. No exercício original, esse N era 30, né? E o número de anos bissextos que se passaram foram 8. Mas se forem N anos e beta anos bissextos, será que eu consigo uma fórmula que me dê os dias da semana? Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Você pode observar que se passaram N anos e beta anos bissextos, então nós temos N menos beta anos que não são bissextos. Beta anos bissextos em N anos, então você tem N menos beta anos que não são bissextos. E, portanto, quantos dias se passaram nesses N anos? Então, se passaram beta vezes 366 mais N menos beta vezes 36. Esse é o número de dias que se passaram após N anos. Tá? Muito bem. As atribuições que nós vamos fazer continuam sendo as mesmas do exercício anterior, ou seja, o domingo é 0, segunda é 1 e assim por diante, até o sábado, que nós atribuímos o número 6. Tá? O que esse exercício aqui está pedindo? Ele está pedindo para que nós determinemos um número que está entre 0 e 6, de modo que beta vezes 366 mais n menos beta vezes 365 é congruente a r módulo 7. Então, esse é o objetivo desse exercício. E você pode observar que eu literalmente copiei e colei a resolução do exercício anterior para cá. No exercício anterior, quantos eram os anos bissextos? Eram 8. Então, o nosso beta era 8. Qual que era o nosso n? Nosso n era 30. 30 menos 8, ou seja, n menos beta, deu 22. Então, foi literalmente um copia e cola de lá com adaptações. Tá? De novo, 366 é congruente a 2 módulo 7, 365 é congruente a 1 módulo 7, e, portanto, ó, eu posso pegar essa congruência aqui e multiplicá-la por beta de ambos os lados. Por que eu fiz isso? Porque esse número aqui tem que aparecer. Beta vezes 366, ele tem que aparecer. Então, eu vou fazer ele aparecer assim. Né? Multiplico aqui por beta e aqui por beta também. O n menos beta vezes 365, esse número também tem que aparecer. Ele vai aparecer quando eu multiplicar aqui ambos os lados por n menos beta. Né? N menos beta vezes 1 é n menos beta mesmo, então acabou aqui. Tá? Agora eu posso somar essas duas congruências aqui, eu posso somar elas lado a lado, né? Então, beta vezes 366 mais n menos beta vezes 365 é congruente a 2 beta mais n menos beta módulo 7. A questão aqui é que beta menos beta, 2 beta menos beta dá beta. Né? Então, essa soma aqui é congruente a n mais beta módulo 7. Né? Então, essa é a fórmula que vai resolver o nosso exercício. Para finalizar, sabendo o número de anos que se passaram e sabendo o número de anos bissextos que teve no período de N aniversários do tetracampeonato,
Você pode fazer essa soma aqui. Essa soma ela vai ser bem conhecida. E aí você vai se perguntar, qual é o número entre 0 e 6 que é congruente a n mais beta? Bom, este número que vai aparecer aqui, esse vai ser o dia da semana que vai cair o enésimo aniversário do tetracampeonato. Né? Então você pode aplicar essa fórmula aqui, que nós acabamos de encontrar, no exercício anterior. No exercício anterior, o N era 30 e o beta era 8. Né? Então, N mais beta nesse caso vai dar 38. E quando você pegar 38 e dividir por 7, o seu resto vai ser 3. E 3, como nós vimos, como nós estipulamos na verdade, acaba sendo uma quarta-feira. E, portanto, essa fórmula que nós encontramos, ela se aplica no exemplo que nós vimos. Você pode aplicar essa mesma fórmula a outros N e a outros betas, né? E você vai encontrar, então, o dia da semana do enésimo aniversário do Tetracampeonato Mundial de Futebol do Brasil. É claro que não precisa ser o aniversário do tetracampeonato, pode ser o seu aniversário também, o aniversário do seu pai, tanto faz. Qualquer dia do ano você pode estipular. Sabendo o dia original, que aconteceu alguma coisa, né? Por exemplo, seu nascimento. Qual foi o dia da semana do seu nascimento? Então, isso você precisa saber. Quantos anos se passaram desde que você nasceu e quantos anos bissextos se passaram nesse período. Né? Aí você fala assim, isso aí eu olho no calendário. A questão não é essa, né? A questão é você resolver uma questão de forma matemática, né? Usando elementos de matemática para você poder resolver um determinado problema. Tá? Mesmo que você tenha uma solução bem mais fácil para esses problemas, como, por exemplo, olhar num calendário. A questão é que olhar num calendário não vai fazer com que neurônios do seu cérebro se conectem um ao outro. Mas resolver esse tipo de exercício, pensar nesse tipo de exercício, cria dentro do seu cérebro conexões matemáticas. Né? E esse é um dos principais objetivos da matemática. Né? Fazer com que você raciocine de maneira lógica. Né? Muito bem. Com isso, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado e também espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.